Boa noite a todas e a todos. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARCS. O convidado especial de hoje é o presidente eleito da OAB-RS, o Dr. Leonardo Lamacchia, que vai fazer um balanço dos 60 dias de gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Ao final desta live, haverá também uma participação especial. Vai ser da presidente do IARCS, a doutora Sulamita Santos Cabral, que vai fazer a sua saudação ao convidado de hoje. Aguardando a presença do doutor Leonardo para poder chamá-lo. Já vejo aqui a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, já está aqui. Professor Rodrigo, Brenda Lise, a doutora Sulamita Santos Cabral, que já enviou uma solicitação e eu vou aceitar. Aguardando aqui a participação da doutora Sulamita Santos Cabral. Seja bem-vinda, doutora. Tá cortando o rosto. Tá cortando, né? É. Ele me organiza. Tem que baixar um pouquinho mais seu celular. Isso, maravilha. Tá? Não sei se o doutor Leonardo já entrou. Agora tá ok. Tá ok? Tá bom. Peço que até que a Ana Amélia me diga se ele já está aqui. Eu não vi ainda entrando. O doutor Leonardo acabou de entrar. Entrou. Vamos chamá-lo aqui. Não está aparecendo aqui para mim. Doutor Leonardo entrou. Para mim, eu estou aparecendo que ele entrou. Ele já pediu aqui, eu já vou chamá-lo. Pronto, já estou chamando. Aguardando agora aqui a presença virtual do presidente eleito da OAB. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Como é que vai? Muito boa noite, Terezinha. Boa noite, presidente Sulamita. Uma imensa alegria poder estar aqui com vocês e participar de mais uma live do IARCS. A palavra agora está com a doutora Sulamita Santos Cabral. Ela ia entrar no final, mas resolvemos então que ela entre agora para poder fazer a saudação. Está tudo ok com a sua imagem, doutora Sulamita? Está tudo ok. Estão me ouvindo? Bom, sim, perfeitamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em ter o doutor Leonardo Lamacchia aqui na nossa live, ele que agora é nosso presidente da OAB e que, com muita honra, foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, doutor Leonardo, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo porque, apesar deste curto tempo que o senhor é presidente da OAB, o senhor já está mostrando serviço. A gente vê que os advogados estão muito satisfeitos pela sua atuação firme, uma atuação firme, serena, mas ao mesmo tempo pedindo, quase que exigindo um tratamento melhor aos advogados e que, principalmente, os nossos foros funcionem de uma forma especial, que agora está passando a pandemia e tem muitos advogados que nós sabemos que estão com problemas financeiros, problemas econômicos, porque os processos estão parados. Também, doutor Leonardo, nós temos visto a sua atuação no interior. O senhor tem viajado, o senhor tem feito que nem... Eu acho que ele tem o exemplo a seguir, porque eu tive a honra de ser secretária-geral durante 2 gestões do doutor Cláudio Lamacchia, que foi um presidente especial da OAB, tanto que foi o nosso primeiro gaúcho presidente da OAB Nacional. Então, o doutor Leonardo ele tem um grande exemplo, mas ele também tem a sua luz própria, está caminhando muito bem. Conte conosco, doutor Leonardo, conte na qualidade de conselheira,
na qualidade de presidente do Instituto, conte sempre conosco. E é isso aí. Doutor Leonardo está com a palavra agora. Bem, muito Antes boa noite. da doutora Sulamita sair. Muito boa noite. Eu posso sair para... Agora não, vamos aguardar o doutor Leonardo falar. Tá. Muito boa noite mais uma vez, Terezinha. Uma boa noite muito especial para a minha presidente, querida presidente Sulamita dos Santos Cabral. Obrigado pelas palavras, presidente Sulamita. Te digo e deixo registrado publicamente aqui a alegria que tive, o prazer que tive e como aprendi contigo e com todos os nossos colegas de diretoria no Instituto no período em que lá estive. Fui diretor tesoureiro do Instituto, depois vice-presidente, e sempre o trabalho do Instituto, sobretudo capitaneado pela nossa presidente Sulamita Cabral, de forma muito dinâmica. O Instituto, a cada ano, mostra a sua força, a sua importância, tem sido decisivo, tanto em aspectos do aperfeiçoamento da cultura jurídica, levando muito conhecimento por meio das suas comissões, dos seus grupos de estudo, e esse trabalho todo merece o nosso aplauso, a presidente Sulamita Cabral merece o nosso aplauso. E eu realmente, como disse, além de ter tido a alegria de dividir com a presidente Sulamita a diretoria do Instituto, lá muito aprendi com ela e com todas as nossas queridas diretoras e diretores e associados do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que guardo no meu coração sempre com muito carinho e com as melhores memórias. Quero agradecer as palavras da presidente Sulamita, dizer que estou me esforçando ao máximo aqui na presidência da Ordem, que temos feito muito e que esse trabalho que nós já estamos fazendo em aproximadamente 60 dias é um trabalho de todos, um trabalho coletivo, o trabalho da nossa diretoria, competente diretoria, a doutora Neuza Bastos, o doutor Gustavo Jurren, doutora Karina Concheiro, o nosso ministro das Finanças, doutor Jorge Fara, tem ajudado muito advogados qualificados, com grande experiência na Ordem, e, portanto, querida presidente, tendo tantas pessoas boas, tantas pessoas competentes por perto, e tendo tido tantos exemplos bons como tive contigo, tudo fica mais fácil. Muito obrigada, doutora Sulamita Santos Cabral. Vou lhe retirar agora desta live para prosseguir, então, com o doutor Leonardo. Sob os meus protestos. Acho que a doutora Sulamita deveria ficar. Então, doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Vários advogados aqui fazendo saudações. Se eu for citar o nome de todos, acabou a nossa live. Então, mas destaco aqui que eu vi passar o doutor César Vergara, enfim, a Rejane, a jornalista, a Viviane Lanes, a Alessandra Lemen, o doutor Eduardo Barbosa, vários aqui fazendo uma saudação especial. Doutor Leonardo Lamáquia, lendo um resumo bem resumido mesmo, é advogado formado pela PUC-RS, presidente da OAB-RS, sócio da Lamáquia Advogados, atuou como vice-presidente do IARGS, é conselheiro titular da OAB-RS de 2013 a 2021, membro do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo e catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale, da Academia Brasileira de Filosofia. Doutor Leonardo, 2 meses de gestão e a gente vê tanta coisa no site da OAB, são tantos compromissos diários, mais do que um por dia, que é difícil falar nesta live de 1 hora todas as suas atribuições. Mas, enfim, eu vi que no seu primeiro discurso como presidente da Ordem Gaúcha, o senhor defendeu o amplo acesso à justiça com a prioridade para o atendimento presencial. Defendeu também a ampliação do atendimento e de seus horários. Presidir a OAB, passados 2 anos de pandemia, quais são os maiores desafios? Quais têm sido? Há 2 meses, doutor. Bem, Terezinha, te cumprimento também por todo o teu trabalho qualificado e competente aí no Muito obrigada. Como grande jornalista que tu é, e renovo a minha saudação a todos e tantos queridos colegas que vejo entrando aqui. Eu vou me permitir não citar nenhum,
porque eu gostaria de citar absolutamente todos. Nós temos aqui conselheiros, presidentes de subseção, colegas, advogados, membros de comissões, muitos amigos queridos conosco nessa noite. Eu agradeço muito a todos a paciência por estarem aqui para me ouvir um pouco, o carinho e o apoio e o trabalho, sobretudo, de cada uma dessas pessoas. Volto a frisar, eu não acredito em obras individuais de sucesso. Todas as obras na vida que são de sucesso são coletivas, e esses nossos 60 intensos dias são efetivamente uma obra coletiva a par do trabalho qualificado de cada um. Eu quero também, Terezinha, antes de responder a tua pergunta, fazer uma saudação muito especial a todo o sistema OAB. Acabei de citar a nossa diretoria. Quero citar também a Caixa de Assistência, o presidente Pedro Alfonsin, vice-presidente Paula Gril, secretária-geral Morgana Bordignon, secretária-geral adjunta Alessandra Glufke e o nosso tesoureiro da Caixa, Matheus Aires Torres. E também... A doutora Regina Guimarães está aqui também lhe saudando, com boa noite. Um grande abraço a todos os nossos conselheiros aí, em nome da nossa querida conselheira Regina Guimarães. E saudar também a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do seu diretor-geral, Dr. Rolf Madaleno, abraçando toda a diretoria da ESA. Terezinha, eu vou te responder a pergunta, iniciando pela seguinte afirmação. Tenho rodado o estado do Rio Grande do Sul, tenho recebido dezenas de agendas todos os dias no gabinete da OAB. Nós temos tido agendas de advogados no gabinete da OAB praticamente todos os dias que eu estou em Porto Alegre, durante o período da manhã e à tarde, até que eu saio à tarde para a estrada, para as posses do interior. E o sentimento que eu tenho tido, eu pessoalmente, em relação a tudo que tenho visto, é de orgulho da advocacia gaúcha. Uma advocacia combativa, qualificada, preparada, e, portanto, a minha primeira manifestação aqui hoje é de que eu tenho recolhido este sentimento. Tenho me manifestado em nome das advogadas e advogados gaúchos com o peito cheio de orgulho da nossa advocacia e da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. E digo isso porque nós estamos vivendo, sim, a maior crise de toda a nossa história. A crise... Sem precedentes. Sem precedentes. A crise é da advocacia gaúcha, e se é uma crise, se a advocacia gaúcha passa por um momento difícil, a OAB também sente este momento difícil e precisa necessariamente sentir, porque este é o sentimento da advocacia gaúcha. Mas também tenho afirmado, a crise existe, sim, é sem precedentes, vamos falar em crise porque ela existe, vamos. Mas para cada problema, nós vamos tentar entregar uma solução. E já estamos fazendo isso em 60 dias de gestão. E é a partir deste orgulho dos advogados e advogadas gaúchos e da nossa OAB que eu tenho deixado uma mensagem de esperança para todos os nossos colegas. Fomos nós, minha querida Terezinha Tarcitano, foram os advogados e advogadas gaúchos e a OAB do Rio Grande do Sul que revolucionou a advocacia brasileira. Fomos nós, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, a partir do trabalho de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, que entregou as maiores conquistas legislativas para a advocacia nacional de 2007 para cá. A última grande conquista legislativa que nós tínhamos tido, Terezinha, foi a Lei 8.906, o nosso Estatuto, em 1994. E, a partir de janeiro de 2007, nós passamos a ter entregas concretas e, portanto, revolucionamos, sim, a advocacia brasileira. Para meu orgulho, este processo se iniciou em 23 de janeiro de 2007, no Teatro Dante Baroni, onde também tomei posse, por meu irmão de sangue, liderando todo este processo, Cláudio Lamáquia, o único advogado gaúcho
em 90 anos a chegar à presidência nacional da OAB. Este processo de revolução da advocacia gaúcha e brasileira inicia e é liderado inicialmente por Cláudio Lamáquia, mas tem também a liderança muito firme e competente de Marcelo Machado Bertolucci e de Ricardo Ferreira Breyer. Mas esta revolução, repito, não é da OAB, não é de Cláudio Lamáquia, não é de Bertolucci, não é de Breyer. É de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, que no seu trabalho diário, qualificada, competente, combativa advocacia, ajudou a construir estas conquistas. E por que que eu estou fazendo este registro histórico e iniciando a minha fala exatamente pelo orgulho que nós temos que ter da OAB do Rio Grande do Sul, que completa, neste 2022, 90 anos de relevantes serviços prestados para a advocacia e para a sociedade. E estes 90 anos, e esta OAB que nos orgulha, é também a OAB de Cléa Carpe da Rocha, é também a OAB de Renato Figueira, é também a OAB de Luiz Carlos Levenzon, de Luiz Felipe Magalhães, de Fernando Krieg da Fonseca, de Justino Vasconcelos, de Oswaldo Vergara e de tantos brilhantes presidentes que ocuparam este posto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos superar, sim, essa crise que nós estamos vivendo a partir desses exemplos que nós tivemos e a partir desta revolução que a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul conseguiu entregar para a Advocacia Nacional de 2007 para cá. Eu tenho absoluta certeza que nós temos imensos desafios, que nós vivemos uma crise sem precedentes, mas que a advocacia gaúcha, absolutamente unida e irmanada, a partir destes exemplos que dei, dessas lideranças e do trabalho de cada uma das advogadas e advogados, e mais do que isso, usando também como mote os 90 anos da OAB, que se completam em 2022, usando o peso institucional, a tradição da OAB do Rio Grande do Sul, nós vamos superar os imensos desafios. E a pergunta que tu me dirigiu foi exatamente quais são os nossos desafios nos próximos 3 anos. São imensos porque, como bem destacado, nós passamos recentemente por uma pandemia que impôs desafios para todos nós, para o mundo inteiro. Os anos mais difíceis da vida dos gaúchos, do Brasil e do mundo. Agora, nós, advogados e advogadas gaúchos, já vivíamos momentos difíceis antes desta pandemia. E nós vivemos agora, no Rio Grande do Sul, infelizmente, para a tristeza de todos nós, eu também tenho usado uma expressão que, a meu juízo, representa o que nós estamos vivenciando hoje. Infelizmente, nós temos uma prestação jurisdicional insuficiente no estado do Rio Grande do Sul. E esta prestação jurisdicional... Você tem repetido muito isso. Exatamente. Porque é o que eu tenho visto, vivenciado e recolhido do que tenho conversado com centenas de colegas nossos de Porto Alegre, da capital, da grande Porto Alegre e do interior. E essa prestação jurisdicional insuficiente, ela tem, na Justiça Estadual, basicamente 4 eixos centrais que causam essa prestação jurisdicional insuficiente. Primeiro desses eixos são demandas, são problemas estruturais históricos do Poder Judiciário. Falta de servidores em muitas comarcas, falta de magistrado em muitas comarcas. Depois nós tivemos, em setembro de 2019, uma greve dos servidores da Justiça, que quando termina, já se inicia
o período de recesso em 2019. E quando nós estamos retomando os trabalhos do Poder Judiciário em 2020, nós temos uma pandemia. E aí faço um registro importante. A pandemia não é culpada por esta situação. E muito menos a advocacia. E muito menos as advogadas, os advogados e a OAB. Aliás, também tenho afirmado, minha querida Terezinha Tarcitano, e reforço aqui, a culpa pela morosidade não é e nunca será daquele que cumpre prazos. Isso é importante que se diga para a sociedade gaúcha, para os nossos clientes, que muitas vezes acham que os advogados não estão diligenciando nos seus processos pela demora no andamento dos seus processos. Fechado esse parênteses, eu volto. Nós temos problemas estruturais do Poder Judiciário, como falta de servidores e de magistrados. Tivemos uma greve dos servidores em 2019 e aí veio a pandemia. E os fóruns ficaram fechados por muito tempo. Exageradamente fechados. Foi por ação da OAB, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que os fóruns reabriram e que os processos físicos retomaram o seu curso normal. E aí, um outro ponto que merece nota, um outro ponto que merece destaque. Por que nós, advogados gaúchos, vivenciamos esta crise? Porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 2,5 milhões de processos físicos. Metade dos processos em tramitação na Justiça Estadual. Estes processos, Terezinha, ficaram praticamente um ano inteiro sem despacho, sem audiência, e só foram expedidos alvarás, por ação da ordem também, aqueles alvarás que já estavam expedidos. Centenas, milhares de alvarás que ainda não estavam expedidos, mas estavam prontos para serem expedidos, também não foram expedidos por praticamente um ano. Veja... Prejuízo para os advogados, para clientes. Esse prazo de espera que parecia não acabar nunca, né? Então, isso... Veja e vejam... O judiciário está completamente abarrotado. O prejuízo para os colegas advogadas e advogados. Muitos colegas viviam de processos físicos. E também para as partes. Eu também tenho afirmado, isso é importante, o também reclamo tem sido nosso, dos advogados, da advocacia, da OAB, mas em cada um desses processos nós temos um CPF, nós temos um CNPJ, nós temos um cidadão gaúcho que está buscando o seu direito. E aí os processos físicos retomam o seu curso depois de muito tempo parados na nossa avaliação. Verdade. E vem um ataque hacker que gera grande instabilidade e problemas no sistema de TI do Tribunal de Justiça. Então, são 4 fatos e 4 eixos, 4 vetores que desaguam e que impõem à advocacia gaúcha a maior crise da sua história. E claro que também a sociedade que demanda. E por isso que digo que, em razão de tudo isso, nós temos hoje no Rio Grande do Sul, infelizmente, uma prestação jurisdicional insuficiente. Nós, no nosso segundo dia de gestão, cientes claramente deste quadro e de todo o esforço que a Ordem tem feito ao longo de todos esses anos para mudar esse estado das coisas e essa situação, mas o fato é que agora tudo isso se agravou. Então, nós, cientes deste quadro, no segundo dia de gestão, fomos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda na presidência do desembargador Voltaire de Lima Moraes, e endereçamos ao desembargador Voltaire um ofício mostrando que, frente a todo este quadro e frente a um estoque de audiências e de decisões judiciais pendentes,
não era lógico, crível e razoável que haja uma redução no horário de atendimento dos foros e dos tribunais. E hoje, a situação que nós temos é a da Justiça Estadual fechada no período da manhã. Aliás, eu falo, Terezinha, com muita tranquilidade sobre este tema, porque eu vivi, ninguém me contou, eu vivi o período em que nós só tínhamos o judiciário funcionando à tarde, e eu vivi na presidência do meu irmão de sangue, Cláudio Lamáquia, que em 2009, presidindo a OAB, conquistou a ampliação do horário de atendimento. Isso foi uma conquista nossa, da Advocacia Gaúcha, em 2009, sob a presidência de Cláudio Lamáquia, nós conseguimos a ampliação do horário de atendimento quando era, então, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Armínio. E agora, no momento em que nós mais precisamos de uma prestação jurisdicional, que nós precisamos de um mutirão, de um alinhamento de todas as entidades para nós superarmos esta prestação jurisdicional insuficiente, nós temos os foros e o Tribunal de Justiça funcionando com horário reduzido. Também, após a reunião com o presidente Voltaire, que estava encerrando o seu mandato, há 20 e poucos dias do fim do seu mandato, nós, imediatamente depois, fizemos uma reunião com a presidente Iris Helena Nogueira, primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça, e endereçamos o mesmo pleito à desembargadora Iris e à nova administração do tribunal que está com este tema em análise. Então, é muito importante, e eu tenho dito em todas as minhas manifestações e continuarei dizendo, se nós não tivermos ampliação no horário de atendimento, nós teremos sim um grande retrocesso em relação ao atendimento dos advogados, da advocacia e das partes, do cidadão que muitas vezes precisa ir ao foro. Também endereçamos o mesmo ofício ao presidente do TRT da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal, que nos recebeu da mesma forma como a desembargadora Iris, e também está com este tema sob análise da administração do TRT da 4ª Região. É muito importante registrar que neste período nós nos reunimos com a cúpula, com a administração dos 3 tribunais, com o presidente Ricardo Pereira do Vale, do TRF, e toda a administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, garantindo a permanência do tribunal aberta. Também tivemos uma ação da ordem muito pontual, porque a Justiça do Trabalho acabou tomando uma decisão no final de janeiro de fechar as suas portas, o que nos parecia absolutamente equivocado e também não tinha nenhuma razoabilidade a decisão, porque todas as atividades não essenciais, mesmo com o aumento dos casos da nova variante do coronavírus em janeiro, no Rio Grande do Sul, todas as atividades não essenciais estavam funcionando. Os restaurantes estavam abertos, as boates estavam abertas, as empresas estavam funcionando, os estádios de futebol estavam funcionando. E não era absolutamente razoável, justo e correto que um serviço essencial e com a essencialidade da Justiça do Trabalho fechasse as suas portas presencialmente. Fizemos um pedido de reconsideração que foi acatado pelo presidente desembargador Francisco Rossal, que mostrou ele e toda a administração do TRT muita sensibilidade e imediatamente foram reabertas as portas da Justiça do Trabalho. Então, a primeira e mais importante luta, me parece, para nós superarmos esta crise que a advocacia gaúcha vive e esta prestação jurisdicional insuficiente que temos hoje no estado do Rio Grande do Sul é a retomada do horário integral dos foros e dos tribunais. Agora também preciso registrar, Terezinha, é importante, agradecendo muito a todos os queridos colegas, volto a frisar, tanto do sistema OAB, queridas conselheiras, conselheiros, presidentes de subseção, que estão nos acompanhando, colegas advogados, vejo aqui advogados de outros estados também
nos acompanhando aqui. Muitos aqui lhe prestigiando, doutora Mariana mandando um abraço, a doutora Roberta Chão, a procuradora a doutora Líbia Suzana da Silva, doutor Eduardo Lemos Barbosa, doutor Rafael Gaudi, parabéns nosso presidente pela excelente atuação à frente da nossa ordem, doutor Maurício Bianchini, doutor Fernando Menini, grande abraço, meu presidente, enfim, doutor Jamil Banura também. Abraçar. Não tenho como ler todos aqui, porque senão, imagina, quase 50 pessoas aqui assistindo, não tem, senão acaba a nossa live. Gostaria de poder abraçar cada um e quero agradecer muito todos que estão nos assistindo por estarem dispondo do seu tempo e tendo a gentileza, o carinho e a paciência de nos acompanhar. Mas então, eu dizia que nós temos esta situação, esta prestação jurisdicional insuficiente no estado do Rio Grande do Sul. E o primeiro ponto que precisamos trabalhar é nessa questão da retomada do horário integral. Obtivemos esta vitória importante da reabertura da Justiça do Trabalho, obtivemos também uma decisão importante provocada pela OAB, outra vitória da Ordem dos Advogados e, portanto, da Advocacia Gaúcha, da retomada das audiências presenciais na Justiça do Trabalho. E aí, Terezinha, eu quero fazer um parênteses para dizer um aspecto muito importante, para destacar um aspecto muito importante. A Ordem nunca foi e não será jamais contra o uso das novas tecnologias. As novas tecnologias são muito boas e podem ser muito úteis para os advogados. Com certeza. Não há um retrocesso mais em relação a isso. Estão aí para poder ajudar, né? Exato. Se não fosse a tecnologia, como é que a gente faria nesse período de pandemia? Exatamente. Então, elas vieram para ajudar, para somar, não é isso? Exatamente. Agora, eu também tenho dito, e vou reafirmar aqui, que nós não aceitaremos uma justiça virtual imposta Claro. pela advocacia. E o Conselho Nacional de Justiça, infelizmente, mostrando grande desconhecimento da realidade do Brasil, está querendo impor uma justiça 100% virtual. Eu tenho usado, Terezinha, uma expressão que eu acho que retrata bem esta situação toda. A sociedade brasileira nem 2.0 é. A realidade vivida pelo cidadão brasileiro e por muitos colegas advogados é, às vezes, de dificuldade a aparelhos tecnológicos que lhe permitam fazer uma audiência virtual, muitas vezes dificuldade de internet de qualidade, que tem custo, que não é gratuita, e muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de operação dos meios tecnológicos. Imagina um cidadão no interior do estado do Rio Grande do Sul, um cidadão que não tem recursos, muitas vezes, financeiros e tecnológicos, como é que nós vamos falar em justiça virtual, 100% virtual? Então, nós temos defendido e continuaremos defendendo que os meios tecnológicos e virtuais sejam uma opção do advogado, nunca uma imposição. Por isso que é importante que as audiências, sejam na Justiça Estadual, Federal ou do Trabalho, assim como as sustentações orais, as sessões de julgamento, estejam acontecendo dentro do fórum. E cada advogada, cada advogado escolherá, analisando o caso concreto e os interesses do seu constituinte, se pode fazer a audiência ou a sustentação oral virtualmente. Mas se quiser e se achar que a audiência ou a sustentação oral pelo meio virtual possam prejudicar os interesses ou a defesa da tese defendida para o seu cliente, o advogado tem que ter, sim, o direito de se deslocar até o foro ou o tribunal e lá estar ocorrendo a sessão de julgamento ou a audiência de forma presencial pelo magistrado. Até porque as audiências de instrução, elas necessitam, na maioria das vezes, deste contato físico para que haja a melhor condução da audiência.
é dispositivo do Código de Processo, seja do Código de Processo Civil, seja do Código de Processo Penal, que o juiz busca a verdade dos fatos. E a busca da verdade dos fatos se dá de uma maneira muito mais qualificada, havendo este contato olho no olho do magistrado com a parte, com a testemunha. A inviolabilidade das testemunhas só pode ser 100% garantida numa audiência presencial. É muito difícil garantir a inviolabilidade da testemunha numa audiência ocorrendo de forma virtual. Além de inúmeros outros problemas, como eu referi. Nós temos audiências que que há problema de conexão, onde cai o sinal, e mais tudo o que já referi, da dificuldade, muitas vezes, de acesso aos meios tecnológicos, seja do cidadão, seja da advocacia. Então, nós defendemos, sim, os meios tecnológicos e virtuais. Em muitos momentos, eles são uma excelente opção para a advocacia, mas sempre tem que ser uma opção do advogado, da advogada, olhando o caso concreto, jamais uma imposição como quer fazer o Conselho Nacional de Justiça. E as próprias redes também podem apresentar problema, doutor. O Instagram, por exemplo, está desde ontem com instabilidade. Por isso que a imagem, às vezes, dá algumas falhas, porque desde ontem realmente está com instabilidade para fazer no ao vivo. Então, até com isso a gente, né, os advogados, eles têm que se deparar. Exato, e daí ficamos reféns. E daí nasce também a importância de o juiz estar na comarca, despachar, jurisdicionar na comarca. Isso é fundamental. Nós não podemos imaginar uma justiça onde o juiz não esteja próximo à sua comunidade. E a realização das audiências, a possibilidade do advogado despachar com o magistrado pessoalmente no seu gabinete, seja no tribunal ou nos gabinetes, isso é fundamental. A advocacia é uma profissão humanista, que tem na sua essência este contato presencial. Então, volto a frisar, defenderemos, continuaremos defendendo, sem dúvida nenhuma, os avanços e o uso da tecnologia, mas jamais como uma imposição à advocacia, e sim como uma opção. E digo isso, Terezinha, posso falar com muita tranquilidade também, porque eu vivi na Ordem dos Advogados do Brasil a criação do EPROC. Eu tenho uma coincidência que eu vou dividir aqui com os nossos queridos colegas, advogadas e advogados, e com todos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui no gabinete da presidência da OAB. E eu estava na outra sala aqui, na sala do gabinete, quando o desembargador Wilson Darós, então presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entrou no gabinete da presidência, era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, meu irmão Cláudio Lamáquia, exatamente para fazerem uma reunião que iria tratar da criação do EPROC. Eu deixo aqui, inclusive, uma grande saudação ao desembargador Wilson Darós, que foi um grande magistrado e deixou esta marca. O melhor sistema de processo eletrônico do Brasil nasceu a partir da liderança do presidente Darós e aqui na OAB de Cláudio Lamáquia. Então, a Ordem deu essa grande contribuição também em relação ao EPROC. E em 2018, o presidente Breyer fez uma audiência pública que acabou colocando a necessária pressão para que o Tribunal de Justiça do Estado adotasse o EPROC. Havia uma resistência do Tribunal de Justiça para adotar o EPROC. E hoje o tribunal vê, e os próprios magistrados, servidores, como foi bom o tribunal ter dado esse passo, adotado o EPROC, porque o EPROC foi fundamental neste momento do ataque hacker. Então, a Ordem sempre defendeu o uso das tecnologias, mas jamais como uma imposição e jamais como uma forma de excluir a advocacia da atuação processual e, sobretudo, de atos processuais importantes que sejam absolutamente indispensáveis à sua realização no formato
presencial. Então, mais algumas poucas mensagens aqui, doutor Leonardo. A Jucemara Toffoli, OAB de São Leopoldo, acompanhando o nosso presidente, parabéns. A historiadora Carla Viviane Reck, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, parabéns para nós todos por termos escolhido o senhor como presidente, doutor Leonardo. muito obrigado. Doutor Cláudio Garingan. Dr. Leonardo Lamaque é fonte constante de inspiração e garante representatividade à advocacia. Tenho muito orgulho da nossa OAB e apoio integral à gestão. Vários aqui, uruguaiana, a doutora Gisele Ivanisky, lhe saudando também. Dr. Paulo Ricardo de Oliveira, boa noite, parabéns, presidente. O advogado deve ser dado a opção pela via presencial ou virtual em defesa dos interesses do seu cliente. Eu quero agradecer muito a todos que estão entrando, quero agradecer muito a todas as saudações, mas eu quero dizer que estes colegas que estão aí nos acompanhando, eles que são inspirados e inspiradores. E eu me inspiro muito em cada um dos advogados com que tenho conversado, nossos conselheiros, nossos presidentes de subseção, a diretoria da Ordem, a diretoria da Caixa e da ESA. Esses colegas, valorosíssimos colegas, que têm me inspirado muito e é deles que eu tenho recolhido muito apoio, muito auxílio. Volto a frisar. Quero frisar porque aprendi isso exatamente com o meu irmão, Cláudio Lamáquia, que as obras vitoriosas na vida são coletivas e, portanto, tudo que nós estamos conseguindo construir ao longo de todos esses anos, a Ordem, esses 90 anos que a Ordem completa em 2022, toda essa revolução que a OAB Rio Grande do Sul entregou para a Advocacia Nacional, como frisei no início da nossa live, foi trabalho de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, conselheiros, presidentes de subseções de todo o sistema OAB. Aliás, eu falei no início, né, Terezinha, e nunca é demais relembrar. Isso aí é uma forma, esses feitos são uma forma de tocar o nosso coração para a gente renovar esse orgulho, né, e a nossa esperança de superarmos esse momento difícil, e nós vamos superar, como eu já disse no início. Fomos nós, a Advocacia Gaúcha, que entregou para a advocacia brasileira as férias dos advogados, que hoje está no Código de Processo Civil, projeto de lei nosso. Fomos nós que entregamos a contagem dos prazos em dias úteis, projeto de lei nosso. Fomos nós que entregamos à advocacia brasileira o Simples Nacional, projeto de lei nosso. Fomos nós que entregamos à advocacia brasileira a criminalização do desrespeito às prerrogativas. Uma das grandes conquistas da advocacia brasileira, projeto de lei nascido na OAB do Rio Grande do Sul. Fomos nós que entregamos, que retiramos do ordenamento jurídico o parágrafo 4º do artigo 20, que permitia que os juízes fixassem de forma equitativa os nossos honorários de sucumbência. Esta, tenho dito, Terezinha, foi uma das maiores conquistas de toda a história da OAB. A extirpação do ordenamento jurídico do parágrafo 4º do artigo 20 e a colocação no CPC do artigo 85, que fixa critérios e balizas objetivas para a concessão de verba honorária. E quero aqui também lamentar, e digo isso sem jamais fazer generalização. Nenhuma generalização é justa e correta. Portanto, coloco na frente da minha fala este adendo. Algumas decisões judiciais que estão de forma absolutamente ilegal, violando a regra clara e inequívoca do artigo 85 e ferindo a remuneração da advocacia. O artigo 85 não comporta nenhuma espécie de interpretação. Ele veio exatamente para afastar a fixação equitativa. E, lamentavelmente, algumas decisões judiciais de alguns magistrados estão trazendo de volta a fixação equitativa. Volto a frisar. Trata-se de uma verdadeira violação a dispositivo de lei federal. E a Ordem está agindo e agirá firmemente em relação a este tema.
A nossa remuneração não pode ser violada e desrespeitada por aqueles que têm como missão precípua aplicar a lei. E a lei é claríssima, o artigo 85 é muito claro neste sentido. Quero também lembrar outra grande conquista, que agora nós tivemos uma aprovação de um projeto de lei no Senado da República que alterou o artigo 265 do Código de Processo Penal, que autorizava o juiz a aplicar multa para o advogado que deixasse a causa. E aí, Terezinha, olha que interessante. Sabe da onde nasceu esta iniciativa legislativa? Diga. Da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul. Nós localizamos um ofício e uma notícia. Em 2008, o presidente Cláudio Lamáquia encaminha para o coordenador da bancada federal gaúcha, então deputado Mendes Ribeiro Filho, naquele pacote de projetos de lei desses que citei, que viraram lei federal e estão hoje codificados no CPC, também uma sugestão para que este dispositivo legal fosse alterado. E, claro, acabou demorando mais tempo, mas se materializou agora nesta aprovação no Senado da República, já um projeto de lei diferente daquele originário, mas também uma iniciativa que nasce na Ordem dos Advogados. Então, a OAB do Rio Grande do Sul, a partir do trabalho de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, revolucionou, sim, a advocacia nacional e obteve as maiores conquistas legislativas de 2007 para cá, iniciando, como disse, para meu renovado orgulho, este processo liderado por Cláudio Lamáquia, depois por Marcelo Bertolucci e por Ricardo Breyer, mas trabalho de cada uma das advogadas e dos advogados gaúchos. Nosso grande abraço a todos, doutor Cláudio Lamáquia. Não posso deixar de registrar a presença do doutor Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que na semana passada esteve aqui comigo fazendo uma live. Ele colocou o grande presidente Leonardo fazendo um trabalho sensacional. O doutor Fernando Maia, de Juí, também está lhe mandando um abraço. Doutor Nilo colocou: o virtual deve ser opção e não uma regra. O doutor Flávio Eduardo Barreto: o doutor Lamáquia está protagonizando um excelente trabalho nesses tempos difíceis. O doutor César Vergara colocou: parabéns, presidente, excelente exposição de tema importante. Doutora Clara Marisa também dando boa noite, todos dando um abraço aqui para o senhor. Doutora Regina Guimarães: esta é a OAB que queremos. Parabéns, presidente. Doutora Mariana Portucor também aqui dando um abraço. Doutora Sulamita Santos Cabral: parabéns, presidente, excelente exposição. Enfim, muitos aqui lhe congratulando. Doutor César Vergara Martins Costa: precisamos batalhar pelo direito à sustentação dos agravos internos. E a doutora Sulamita também dando uma saudação a todos que estão nos assistindo agora. E dizendo: ótimo trabalho de toda a OAB. Doutor Pedro Alfonsin agradecendo por eu ter citado o nome dele. Mais uma vez, quero agradecer, gostaria de citar um a um, mas abraçar a todos, agradecer muito o carinho, muito trabalho. Por exemplo, todas essas conquistas que falei, volto a frisar. Eu tinha antes saudado a toda a nossa diretoria da Caixa nominalmente, antes do presidente Pedro entrar. Reforço a minha saudação a todos os diretores da Caixa de Assistência. Mas essas vitórias, essas conquistas, essa verdadeira revolução na advocacia gaúcha e brasileira, que nasceu em 2007, é obra de cada um. Exemplo: Sulamita Cabral, presidente do IARGS, foi secretária-geral na gestão Cláudio Lamáquia, tantos outros, tantos queridos colegas, que nós passaríamos aqui dias citando o nome de tantos colegas valorosos e competentes que tiveram ação decisiva pelo seu trabalho nesta verdadeira revolução da advocacia gaúcha e brasileira, que nasceu em 2007 na Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu quero, Terezinha, também, acho importante destacar isso para todos que estão nos acompanhando, além de nós termos abordado esse tema
de que nós, infelizmente, temos uma prestação jurisdicional insuficiente no estado do Rio Grande do Sul, e já abordamos o porquê disso, toda essa temática, as nossas ideias que nós estamos levando para debate com os tribunais, e também falamos da bandeira da retomada do horário de atendimento nos foros e tribunais, que realmente não é crível e razoável que nós tenhamos uma redução no horário de atendimento com um estoque de audiências e de decisões judiciais para serem tomadas. Mas preciso destacar também, nestes 60 intensos dias, que nós rodamos praticamente 6 mil quilômetros. Eu estive presente em todas... 6 mil quilômetros? O senhor esteve presente em todas as posses, não é isso? Estive presente em todas as solenidades de posse. Solenidade de posse. Se Deus quiser, estarei em todas as 106 solenidades de posse, dando posse a todos os colegas e estando muito próximo e presente da advocacia, seja da advocacia da capital, por meio das agendas aqui no gabinete, que também têm sido intensas, como da advocacia do interior. E hoje nós tivemos uma audiência pública muito expressiva aqui na OAB, mostrando realmente que a Ordem é a casa da cidadania, mostrando que a Ordem é a legítima representante da sociedade civil. Nós tivemos a presença de 2 senadores da República, 2 senadores, de diversos deputados federais, de diversos deputados estaduais, de diversos prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores. Muito bem representado. Secretários de Estado, vice-prefeito de Porto Alegre, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, e dezenas de entidades da sociedade civil organizada. A Ordem liderando a sociedade civil e os poderes constituídos contra o fechamento de 9 varas do trabalho no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho absoluta certeza que esta audiência pública realizada na manhã de hoje, pelo seu peso institucional das autoridades e da representação da sociedade civil, já está ecoando em Brasília, de onde emanou esta decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tenho absoluta certeza. Antes da audiência pública, nós já tínhamos conseguido, por prestígio desta casa, da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, uma audiência exclusiva da OAB do Rio Grande do Sul com o ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. E naquela oportunidade, levamos ao conhecimento do ministro Emanuel, do presidente do TST, as razões pelas quais nós somos absolutamente contrários ao fechamento destas varas do trabalho. E tenho certeza que, como disse e reafirmo, com o peso institucional que tivemos hoje, nesta audiência pública, este brado da Ordem e de toda a sociedade civil gaúcha e da bancada federal, estadual, dos prefeitos e dos vereadores, já está ecoando em Brasília. Faremos agora um pedido de agenda no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e levaremos toda esta força com a lista de presentes e com as manifestações escritas e faladas que foram aqui produzidas para buscarmos uma mudança de posicionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quero saudar a presença também do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, novamente na OAB. É a segunda oportunidade que o presidente Francisco Rossal vem até a sede da Ordem e teve muita sensibilidade ao receber a nossa manifestação, dizendo que não tomaria nenhuma decisão em relação ao fechamento das varas antes de ouvir a advocacia e a sociedade gaúcha, e assim foi feito aqui hoje. Perfeito. Destaco a presença também do Dr. Tiago Kidrick, e a doutora Solamita Santos Cabral colocou: excelente trabalho também realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados. Parabéns, Pedro Alfonsin. É quase uma palavra de ordem agora a sua quando diz: para cada problema que a advocacia tiver, a OAB-RS vai buscar uma solução. Com essas palavras, eu gostaria que o senhor fizesse uma conclusão da sua live de hoje.
da sua fala. Perfeito. Quero te agradecer muito, Terezinha, e te parabenizar novamente pelo trabalho. Muito obrigada. Agradecer a querida presidente Sulamita dos Santos Cabral, nossa grande líder e presidente do Instituto, pelo grande trabalho que fez como secretária-geral da Ordem, conselheira e que faz no Instituto dos Advogados. Renovo o meu agradecimento aos diretores do Instituto, com quem muito aprendi e tive prazerosa convivência. Renovo o meu agradecimento a cada uma das advogadas e advogados gaúchos por terem me dado este voto de confiança e por terem me dado a oportunidade e o orgulho de presidir a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Agradeço a cada uma das advogadas e advogados gaúchos, aos diretores da Ordem, da Caixa e da ESA, aos nossos presidentes de comissões, presidentes das subseções, conselheiros, a todos que estão me ajudando, me dando sugestões, me dando apoio, me dando energia. Serão 3 anos desafiadores, mas eu vou concluir dizendo o que disse no início. Estamos vivendo uma crise gravíssima, sim, mas é do peso do alto dos 90 anos desta entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, que revolucionou a advocacia gaúcha brasileira, que nós vamos, sim, superar esta crise. Tenho absoluta certeza que nós vamos ter dias melhores para a advocacia, não obstante as dificuldades. E quero fazer um registro final, infelizmente um registro muito triste, mas preciso fazer uma homenagem ao Dr. Sérgio Maidana, conhecido carinhosamente como Barbará, um advogado experiente, um dos mais antigos advogados criminalistas de Rio Grande, que foi brutalmente assassinado na tarde e noite de sexta-feira, em Rio Grande, na frente de um escritório de advocacia, de forma covarde. A expressão que usei no domingo, eu passei todo o domingo em Rio Grande, acompanhando o sepultamento deste colega e cobrando de todas as autoridades constituídas uma solução imediata e a punição exemplar para o autor deste crime. A expressão que usei e que reafirmo aqui: a Ordem reagirá fortemente. Não haverá no Rio Grande do Sul ninguém que vá impunemente agredir uma advogada ou um advogado. E nós já temos, a partir desta reação firme da OAB, desde o sábado, a prisão do suspeito por este crime bárbaro e covarde, como disse, e agora nós vamos atuar com toda a força institucional da Ordem, dentro do devido processo legal, garantido contraditória e ampla defesa, para buscar punição exemplar àquele ou àqueles que fizeram este crime bárbaro. Eu lamento ter que abordar uma nota triste, uma situação triste, mas não podia deixar de fazer... Bem divulgada pela mídia, nossa homenagem póstuma a este grande advogado. A doutora Karen Lautenschläger, que é a nova associada do IAGS, lhe dando boa noite, o doutor Tiago Kidrick, um abraço, Terezinha, presidente Lamáquia, doutor Flávio Eduardo Barreto, a audiência pública hoje foi uma demonstração de união e força da advocacia e da cidadania gaúcha. Doutora Solange Oliveira, parabéns, doutor, pelo brilhante trabalho. Enfim, a doutora Tereza Cristina Meixe também aqui lhe saudando, lhe dando boa noite. Enfim, muitos colegas aqui lhe fazendo saudação e que eu gostaria muito de lhe parabenizar por este brilhante trabalho que está desenvolvendo há apenas 60 dias, com uma agenda incrível, não há tempo para nada, é durante a semana, é final de semana, vai a agenda fora, né? É incrível a sua disposição, o seu trabalho. Parabéns, doutor Leonardo, parabéns. Obrigado, Terezinha. E exatamente esse teu relato e essa agenda intensa mostra o quanto nós temos grandes, comprometidos, dedicados, experientes colegas trabalhando. Essa obra é de todos nós, a diretoria da Ordem, volto a frisar, a doutora Neuza Bastos, doutor Gustavo Urrin, doutora Karina Concheiro, doutor Jorge Fara, têm sido
grandes companheiros de diretoria, advogados competentes, qualificados, experientes e muito dedicados. E nós estamos conseguindo, nesses 60 dias, fazer realmente, já ter entregas e fazer um trabalho bom exatamente pelo engajamento e pela participação de todos. Todos que estão aqui nos assistindo, presidentes de comissões, presidentes de subseções, conselheiros, eu só tenho a agradecer a todos. Um exemplo disso, Terezinha, amanhã nós temos posse no Conselho Federal da OAB, nós teremos diretores nossos nos representando lá, nós teremos diretores aqui em Porto Alegre, e eu amanhã estarei em Tapera, com a advocacia de Tapera, para empossar o presidente, a diretoria, e também para ouvir e conversar com a advocacia de Tapera. Na quarta-feira teremos a posse de Viamão, na quinta-feira teremos Farroupilha, e assim, sexta-feira, já nem me lembro aonde teremos posse, mas assim tem sido a nossa rotina. Muitas agendas. Ainda bem que tem uma assessoria boa, né? Então, e toda a nossa para poder lhe seguir. Sem dúvida, a nossa equipe de colaboradores da Ordem, aqui do gabinete, da comunicação social, todos os colaboradores da Ordem, o meu mais profundo agradecimento também. Hoje recebemos aqui na sede da OAB a diretoria da AJURES, da Associação dos Juízes, pela manhã. Tratando da questão dos honorários. Eu pedi uma pauta com o presidente da AJURES, exatamente para falar da importância do respeito ao artigo 85. Recebemos o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Giovanni Conte, esteve aqui na sede da Ordem hoje, 2 senadores da República, dezenas de deputados, dezenas de entidades da sociedade civil. Então, hoje foi um dia, para mim, muito especial, porque nós conseguimos encaixar dentro praticamente de 12 horas de trabalho muita ação da Ordem, muita representatividade da OAB do Rio Grande do Sul, nessa segunda-feira, 14 de março de 2022. Agradeço aqui a doutora Marineida, a doutor César Vergara, doutor Paulo de Oliveira, pelos elogios, muito obrigada. Todos aqui lhe saudando, doutor Flávio Eduardo Barreto também, parabéns ao IARGS pela live. Enfim, doutor, olha, muitos elogios aqui, doutora Maria Isabel Pereira da Costa, boa noite, Terezinha, doutor Lamac, excelente live. Esta live, inclusive, vai ficar registrada no canal do YouTube do IARGS. A partir de amanhã, esta live vai estar lá. Aproveito e convido a todos para se inscreverem no canal do YouTube do IARGS e clicarem no sininho para ativar as notificações, porque o IARGS está com um verdadeiro acervo online de lives, videopalestras, artigos. Então, convido a todos, quem não pôde assistir, convido os amigos para assistir a partir de amanhã no canal do YouTube do IARGS. Doutor Leonardo Lamacchia, muito obrigada pela sua presença virtual aqui conosco. Quero muito, realmente, lhe agradecer e parabenizar por esse trabalho magnífico que está fazendo à frente da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu que agradeço a tia, presidente Sulamita Cabral. E se vocês me dessem aqui mais umas horas, eu falaria de um dessas pessoas que entraram aqui e contaria uma história de cada um deles que tem contribuído decisivamente para o sucesso da Ordem ao longo desses anos, assim como centenas, milhares de advogados que vão nos assistir e que no seu trabalho diário, nos seus escritórios, silenciosamente, fizeram essa grande história da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. O desembargador Francisco José Mexe, não posso deixar de citá-lo. A doutora Luceline Prado também, lhe parabenizando, mas o nosso abraço aqui ao doutor Mexe e esposa, Tereza Cristina Mexe, que também estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo prestígio. Um grande abraço, boa noite e sempre à disposição do Instituto. Muito obrigada. Em nome da presidente do IARGS, Sulamita Santos Cabral, agradeço aqui a presença virtual de todos. Abraço a todos, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutor Leonardo.